vamos falar sobre função do segundo grau, máximo e mínimo. Habilidades: equacionar e resolver problemas que envolvem funções do segundo grau, particularmente os que envolvem otimizações, que são os pontos máximos ou mínimos. Curtam nossos vídeos e se inscrevam em nosso canal para ficar mais inteligente em matemática. Função do segundo grau. Uma função é uma regra que liga cada elemento do conjunto A a um único elemento de um conjunto B, respectivamente conhecidos como domínio e contradomínio da minha função. Para que a função seja chamada função do segundo grau, é necessário que sua regra ou lei de formação possa ser escrita na seguinte forma. Então, uma função do segundo grau é escrita como f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Coeficiente a vem junto com o x ao quadrado. Coeficiente b vem junto com o x. E o coeficiente c é o termo independente. Observação: a, b e c, que são os coeficientes, pertencem ao conjunto de números reais. E o coeficiente a deve ser sempre diferente de zero. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Coordenadas do vértice da parábola. Quando o coeficiente a da minha função for maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, quando a é maior que zero, a minha parábola é concavidade para cima. E esse daqui é o meu ponto. Observem que ele é um ponto que depois dele não se passa nenhum ponto. Então, ele é chamado de ponto mínimo. Então, essa coordenada de x e y é chamada de ponto mínimo, porque daqui para baixo não existe mais nenhum ponto na minha função do segundo grau. Quando o a for maior que zero, parábola com cavidade para cima, eu tenho o ponto mínimo. Quando o a for menor que zero, for um número negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, ela tem concavidade voltada para baixo. E eu tenho esse ponto. Desse ponto para cima não se passa nenhum ponto da minha função, que é a coordenada x e y. Então, esse ponto é chamado de ponto máximo. Calculando a coordenada do vértice. Para eu calcular, a minha função é do segundo grau. Eu preciso saber que é uma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho que saber quem é meu coeficiente a, eu tenho que saber quem é meu coeficiente b, e eu tenho que saber quem é meu coeficiente c. Depois eu jogo no delta os valores do coeficiente b, o a e o c. Depois eu vou achar o vértice, o ponto x do vértice e o ponto y do vértice. Para achar o x do vértice, é o valor do menos b dividido por 2 vezes o valor do a. O y do meu vértice é o menos delta dividido por 4 vezes o a. O exemplo 1, temos f de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, eu tenho o valor do a valendo 3, o valor do b valendo menos 4 e o c, 1. Então, eu tenho um ponto mínimo, porque quando o a é maior que zero, eu tenho um ponto mínimo. A parábola é concavidade para cima. Jogando no delta, delta igual b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Substituindo o valor do a, b e c na fórmula, fica
B, menos 4, dentro do parênteses, que é um número negativo, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o 3 vezes o 1. Primeiro eu calculo a potência. Menos 4 ao quadrado, negativo par fica positivo. 4 ao quadrado, 16. E 4 vezes o 3, 12. 12 vezes 1, 12. Então, fica 16 menos o 12, que dá 4 de delta. Agora, eu vou lá e calculo o vértice x. X do vértice, que é menos b, dividido por 2 vezes o a. Então, fica menos da fórmula. Com menos 4 fica menos 4. E 2 vezes o a fica 2 vezes o 3. Menos com menos fica mais. 2 vezes o 3, 6. Simplificando pela tabuada do 2, fica 2/3. O y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes o a. O delta é 4. Com o menos fica menos 4. 4 vezes o a, 4 vezes o 3. Então, fica menos 4 dividido por 4 vezes o 3, 12. Simplificando pela tabuada do 4, fica menos 1/3. Então, eu tenho x como 2/3 e o y como menos 1/3. A parábola é com concavidade para cima porque o valor do meu a é positivo. Então, eu tenho um ponto mínimo, que é esse ponto aqui, que é a coordenada 2/3 de x e menos 1/3 de y. Exemplo 2, temos f de x igual menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Achando o valor do a, que é menos 1, o valor do b, que é 4, e o valor do c, que é 5. Como a é um número negativo, vamos achar o ponto máximo, que é a parábola é com concavidade para baixo. Jogando na fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, substituindo fica 4 ao quadrado menos 4 vezes o a é negativo, vem dentro do parênteses, vezes o 5. Calculando a minha potência, 4 ao quadrado dá 16. Aqui, menos com menos, mais com mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes o 5, 20. Mais 20. 16 mais 20 dá 36. Jogando agora no x do meu vértice, que é menos b, dividido por 2 vezes o a. O a é menos 1. Menos b. O menos da minha fórmula com 4 fica menos 4. O a aqui, que é negativo, ponho dentro do meu parênteses. Então, fica em cima menos 4, mais com menos dá menos 2. E menos com menos dá mais. 4 vezes o 2, 2. Y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes o a. O negativo com delta 36 vai dar menos 36. O a é negativo, fica 4 vezes menos 1. Então, fica menos 36 dividido por menos 4. Negativo com negativo dá positivo, que dá 9. 36 dividido por 4 dá 9. Então, eu tenho um ponto de x, que é 2, e eu tenho o ponto de y, que é 9. É ponto máximo, então a parábola é concavidade para baixo, porque o valor de x, aqui o coeficiente a é negativo. Então, eu tenho um ponto máximo, onde a minha coordenada é 2 de x e 9 de y. Bons estudos, comentem os nossos vídeos e fiquem com Deus.